Mais um dia só agradecer o pai, fazendo um vídeo aqui do meu trabalho. Cerâmica, colocar o rodapé. Só colocar o rodapé aqui e tchau. E falar o que, né? Só agradecer a Deus. Só agradecer a Deus por servicinho tá ficando 10, não é porque eu tô fazendo não, mas é que quando eu faço com carinho, como se fosse para mim o serviço dos outros. É desse jeito aí, ó. Já cortei os rodapé. Cortei os rodapé agora da saia. Fazendo esse vídeo aqui, e que eu tenho para falar aqui é o seguinte. Como Deus tem me usado na terra aí, eu fiz 60 anos agora esse ano, dia 10 de fevereiro. E Deus tem me usado com os dons de profecia na terra, falando que vai estourar a represa de Barra do Turvo em breve. Quando eu estava na cidade de Barra do Turvo, Deus falava assim que você saía para o povo sair. O povo não está entendendo o trabalho de Deus, né? Então eles estão achando que não vai estourar a represa. Que eu estava lá à toa, que Deus me enviou aquela cidade à toa. Hoje eu estou na terra do Paraná, aonde que Deus vai, por esses dias, está levantando um grande rumor aqui nessa cidade também do Paraná, porque a nação do Paraná está corrompida. É assim que o Senhor tem me usado nas igrejas, onde eu tenho visitado, assim que o Senhor tem me usado, que olhou para a terra do Paraná e está corrompido tudo, os altares está corrompido. Não é eu, Altamiro, falando, criticando o evangélico. Hoje Deus tem me usado com dons de língua, os pastores têm falado assim, fala em língua que eu entenda, porque eles estão em carne. Eles falam para mim assim, fala em língua que eu entenda, porque o chamado meu que Deus me enviou a essa terra aqui seria um chamado para o povo acordar, porque o povo está dormindo, espiritualmente está morto. Então quando algum pastor vê esse vídeo meu aqui, só de você perguntar para mim, falar em língua que você entenda, busque de Deus a mesma língua, busque de Deus sabedoria e entendimento que Deus vai te dar. Assim como Deus colocou na minha vida, Ele coloca na sua. Se Deus me enviou aqui para falar nessas línguas que você não está entendendo, jovem, procura entender, vai dentro da Escritura, vai em Atos 19, quando Deus usou fortemente Paulo pregando e falando ao povo ali, em que foi batizado. Aonde perguntaram para Paulo, né? Paulo perguntando para eles, passando na cidade de Efésios, e aí qual que foi a resposta? Paulo falou, recebesse porventura o Espírito Santo? Pelo contrário, disseram Paulo, nem sabemos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo perguntou, mas em que foi batizado? Eles falaram, no batismo das águas. Paulo falou assim, no batismo de João. Aí o que Paulo falou? João Batista batizou nas águas, dizendo ao povo que cresce que vinha aquele que vinha depois dele, a saber, no Espírito Santo, em Jesus Cristo, né? Aí Paulo, colocando a mão sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo, né? E todos profetizavam e falavam em língua, eram todos os 12 homens. Então essa língua que esses pastores estão perguntando para mim, falando para mim falar na língua que eles entendam, essa língua de Atos 19, que Paulo falou com aqueles 12 discípulos, é a língua qual o Senhor me enviou hoje à terra do Paraná para falar com este povo. Então esses pastores, parem de ficar falando comigo, falar em língua que eles entendam, porque as coisas de Deus, se você não buscar as coisas celestiais de Deus, se falar das terrestres, vocês não entendem. Se falar das coisas qual celestial, como que vocês vão entender? Busca de Deus sabedoria e entendimento que Deus vai dar para vocês, assim como Deus deu para mim, tem um pouquinho para cada um e eu creio. Agora eu estou na terra do Paraná, hoje o Senhor me usa falando assim, não sei se eu vou até o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas o Senhor tem me usado e falando assim, avisa as autoridades do Rio Grande do Sul que mude a cidade do rumo do rio, que tira aquela cidade dali, porque não tem como existir uma cidade naquele lugar mais. É para as autoridades do Rio Grande do Sul mudar, tá? O Senhor me usando fortemente na terra nos vídeos que tem visto aí, tem visto quando eu tenho falado assim, tem surpresas chegando, há uns vídeos meus há um ano atrás aí, qual que é a surpresa? Aquilo que o Senhor tem me revelado, Ele não manda eu falar, aquilo que Ele manda falar eu falo. O que o Senhor vai fazer na terra do Paraná? Como vai estourar a represa de Barra do Turvo? Essa água
esse vendaval vai cair aqui para encher a represa. Então, povo do Paraná, vocês aguardem que tem uma surpresa de Deus chegando. Está na hora da nação do Paraná se arrepender. Está na hora de se ajoelhar, pedir perdão a Deus do que estão fazendo muito hoje, se corrompendo como Altamiro, se corrompendo em tudo politicamente, porque hoje eles falam assim, que o evangelho não pode se envolver com política. Me diga para mim na escritura o que fala de reis, mas não reis covardes, não reis falsos, reis ladrão. Fala o que? Quando o Senhor usou no passado os profetas dele, falando ao povo, o que? Enviando o profeta que fosse lá e falasse, que nem enviou Daniel, ali falando com o rei, ali que nem Deus usou Elias falando com os reis, a autoridade. Hoje eles falam que o evangélico não pode falar de política, mas engraçado que o evangélico pode votar, né? Ele tem que ter uma escolha. Então o evangélico que escolha um homem sério para votar, escolha um homem com caráter, um homem de família para votar. Os evangélicos que escolha pessoas não ladrão, pessoas evangélico. Deus é na sua vida sim, fera velho. Deus é pela justiça, Deus é pela verdade. Jesus Cristo morreu por causa do quê? Por que quando Pilatos falou, eu lavo as minhas mãos, porque Jesus morreu na cruz por causa da verdade, da justiça. A justiça existiu, então a justiça tem que ser verdade, não é falsidade não. Agora, esses negócios que diz que evangélico não pode falar de justiça, da onde que vocês tiraram? José governador, quem que levantou José governador? Não foi Deus? Agora, me fala para mim, a escritura fala de reis. Hoje o rei ladrão que roubou as eleições do Bolsonaro, senão o Bolsonaro era o rei, aí o Brasil seria diferente. O Brasil não estava no estado que está. Roubaram as eleições dele, mas eu digo e eu creio em Deus, que assim como o Senhor me usou, falando que o filho do Bolsonaro seria o presidente do Brasil, eu creio que se ele for o candidato, ele vai ser eleito. Eu creio muito nisso, que o Senhor me usou na terra falando disso, porque Deus não é de homem covarde, Deus não é de homem... E Deus não está na vida de ladrão para governar uma nação. Olha o que fala a escritura. Ai dos reis que judia do meu povo. Agora, por que o evangelho está lendo e não está falando isso aí? Aí estão falando assim, ai dos reis que judia do meu povo. Olha o que está acontecendo com os reis. Olha o que está acontecendo com os reis lá, que Deus levantou aquele homem lá agora dos Estados Unidos e está acabando com aqueles reis que ficavam judiando o povo. Quantos anos sofreu aquele povo ali naquela cidade? Quantos anos sofreu agora o outro, né? Na cidade do Maduro lá, Venezuela. Maduro, você judiou do povo por muito tempo, mas Deus levantou um para te capturar. Lá no outro país agora, por último, foi mais um rei capturado. Maduro está vivo, aquele morreu. Tem mais 2 reis grandes que vai cair, te diz o Senhor. Tem mais 2 reis grandes que vai cair, te diz o Senhor. Tem mais 2 reis grandes que vai cair. Tem mais 2 reis grandes que vai cair. Essa é a língua que Deus me usa. E vocês, pastores, larguem mão de ficar falando para mim, falar na língua que vocês entendam. Vai buscar de Deus, que Deus também te dá sabedoria. Esse vídeo aqui vai para o Face, e aquele que vê, não esqueça, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está às portas. E não esqueça, Altamiro foi resgatado quando morria para pregar o Evangelho. Tem represa para estourar em Barra do Turvo, o povo é para sair de lá. O povo não acredita que Deus me usa, fica me julgando muito pro meu passado. Só falam dos meus defeitos, do que é bom da minha vida, ninguém fala. Mas por que não fala? Esse daí Deus não usa, esse daí não é profeta, esse daí não. Eu não ligo porque fala, cada pedra que me joga é um alicerce que eu estou fazendo para ir subindo. Deus está me levantando. Oh, glória a Deus, aleluia.